Olá, eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond, nutricionista, e hoje nesse vídeo eu vim falar sobre vitamina B12. Eu vou fazer esse vídeo em um formato de aula, porque eu acho que fica mais fácil de vocês visualizarem as informações e vocês pegarem aí o básico. Vai ser uma aula super simples, mas que vocês vão ter o essencial que vocês precisam saber sobre a vitamina B12. A nossa aula hoje é sobre a vitamina B12. O que é essa vitamina B12? A vitamina B12, gente, ela também é conhecida como cobalamina. É a única vitamina do complexo B que o organismo consegue armazenar em grande quantidade, principalmente no fígado. Então já dá para saber aí as principais fontes de vitamina B12 e o que faz essa vitamina no nosso corpo. Ela é essencial para a replicação celular, particularmente importante para a produção das hemácias sanguíneas. Olha a importância da vitamina B12. Prevenir a anemia perniciosa. Anemia perniciosa nada mais é que uma anemia por carência de vitamina B12. A gente chama também essa anemia de anemia megaloblástica. As células elas vão ficando maiores e imaturas. Dá pra gente ver isso no hemograma. A vitamina B12 também mantém o revestimento protetor dos nervos, a bainha de mielina, previne doenças neurológicas. Por isso que a gente escuta muito falar que a vitamina B12 é essencial para o nosso sistema nervoso, para manter esse sistema nervoso funcionando adequadamente. Como a vitamina B12 tem a ver com essa proteção dos nervos, pessoas com carência de B12 podem apresentar sintomas de formigamento e rigidez das extremidades. É muito comum os pacientes diabéticos queixarem esses sintomas, tanto pela glicotoxicidade. O açúcar em excesso no sangue ele se torna tóxico, agredindo esses nervos, tanto pelo uso de medicações como, por exemplo, a metformina, que atrapalha na absorção de vitamina B12. Os diabéticos têm muito essa queixa de formigamento e rigidez nas extremidades do corpo. E se você é diabético e deseja ideia de receitas todas low carb, sem glúten e sem leite para controlar a glicemia, eu deixo o link aqui no descritivo para você do meu e-book Show Diabetes. São 50 receitas para controlar a glicemia. Também a vitamina B12 ajuda muito no tratamento da esclerose múltipla, justamente por conta dessa proteção da bainha de mielina dos nervos, e também no tratamento da depressão, porque a gente já viu aqui que vitamina B12, ela protege o nosso sistema nervoso. Ela também ajuda a processar a homocisteína. A homocisteína é como se fosse um aminoácido, que quando está em excesso no nosso corpo, pode favorecer o aparecimento de doenças cardíacas. Já existe essa relação entre homocisteína elevada no sangue e o aparecimento de doenças cardíacas. Níveis adequados de vitamina B12 ajudam a reduzir essa homocisteína no nosso sangue, diminuindo assim o risco de doenças cardíacas. A vitamina B12 também está relacionada com o nosso sistema imunológico. Então, níveis ideais de vitamina B12 no nosso corpo ajuda a gente a ter um sistema imune blindado. Agora nós vamos falar da absorção da vitamina B12. Para a gente conseguir absorver essa vitamina bem, a gente precisa de enzimas digestivas suficientes e ácido gástrico suficiente, ácido clorídrico. Essas enzimas, juntamente com o ácido clorídrico, vai separar a B12. A B12 vai separar das proteínas. E essa B12 vai se ligar ao fator intrínseco, que é uma proteína produzida pelas células do revestimento gastrointestinal. E existem pessoas com falta desse fator intrínseco, pessoas com gastrite, gastrite atrófica, que é um tipo de gastrite que esse fator intrínseco e o ácido clorídrico fica diminuído, pessoas com hipocloridria, tá? Então aqui, ó, problema no ácido gástrico, dificuldade de produzir ácido gástrico, tem dificuldade de absorção de B12, pessoas que não têm quantidade suficiente de enzimas digestivas. Depois que essa B12 se liga ao fator intrínseco, acontece a absorção no intestino delgado. Então, pessoas com problemas intestinais, problemas gástricos, têm uma certa dificuldade de absorver essa vitamina, mesmo ingerindo. E o que muitas pessoas questionam é exatamente isso. Eu como os alimentos que são fontes de B12, mas a minha B12 está ficando baixa. Na maioria das vezes o problema está aqui, ó, nesse mecanismo de absorção, em alguma dessas etapas.
Quem tem essa absorção prejudicada? Idosos, é muito frequente os idosos terem essa carência de vitamina B12, tanto por conta dessa dificuldade de mastigação, tanto por conta da dificuldade de ingerir maior quantidade desses alimentos que são fontes de B12. Os idosos também têm uma menor produção de ácido clorídrico, às vezes usam muitas medicações que impedem de absorver essa B12 de uma forma adequada. Então, quem tem hipocloridria, como saber se eu tenho hipocloridria? É só você pensar aí se você come um alimento proteico, por exemplo, um bife, e fica com ele muito tempo ali no estômago sem conseguir fazer digestão. Se você come alimentos que são ricos em proteína e logo depois você sente um empachamento, um estufamento, excesso de gases, fica rotando aquele alimento, provavelmente você tem uma baixa produção de ácido clorídrico. E uma forma de amenizar essa hipocloridria é a suplementação com cloridrato de betaína e também com enzimas digestivas. O uso de alguns medicamentos também pode piorar a absorção da vitamina B12. Então, pessoas que fazem uso dos prazóis, omeprazol, pantoprazol, que são esses remédios para gastrite, para refluxo, para diminuir a azia, uso contínuo, vai ter uma dificuldade de absorção de B12. Lembra que eu falei que para absorver a B12, a gente precisa de ácido? E esses medicamentos atuam justamente nessa produção de ácido clorídrico, nesse tamponamento. Pessoas que utilizam metformina, uso contínuo, então diabéticos, provavelmente se você usa metformina a longo prazo, você pode estar aí com uma carência maior de B12. E pessoas que utilizam medicamentos, por exemplo, para gota, também antibióticos, uso contínuo, porque isso gera uma desbiose e a vitamina B12 ela é absorvida lá no intestino. Bariátricos também têm dificuldade de absorver essa vitamina B12, porque na cirurgia eles perdem esse fator intrínseco. Doenças no intestino, doença de Crohn, diverticulite, desbiose, síndrome do intestino irritável, tudo isso faz diminuir a absorção de vitamina B12 e a ingestão excessiva de álcool. E agora nós vamos para as fontes alimentares de vitamina B12. Ela está presente principalmente nos alimentos de origem animal. Carnes em geral, mas eu coloquei aqui a carne de boi, 100 gramas de carne de boi, a gente tem 2 microgramas de vitamina B12. Fígado, 100 gramas de fígado, nós temos 70,4 microgramas. Lembra lá no início do vídeo que eu falei que a vitamina B12 é a única vitamina do complexo B que nós conseguimos armazenar em maior quantidade no fígado? E isso acontece nos animais também. Então, fígado de galinha, fígado de boi, peixes também, 8,9 microgramas. Ovos, em 100 gramas de ovos, nós temos 1,1 microgramas. Leite, 200 ml de leite, 1,2 microgramas. Queijo mussarela, 100 gramas, 0,6 microgramas. Tá, mas isso é muito ou pouco? Quanto que a gente precisa? A IDR, ou seja, a ingestão diária recomendada para a vitamina B12 é de 1 micrograma dia para adultos. 100 gramas de carne de boi já atinge essa recomendação. Mas será que a gente está absorvendo bem? Será que o intestino está íntegro? Será que eu estou produzindo ácido clorídrico suficiente? Enzimas digestivas? Será que eu estou utilizando medicamentos que esfoliam, diminuem a absorção dessa vitamina B12? Tudo isso a gente tem que questionar. Mesmo a IDR para B12 sendo 1 micrograma por dia para adultos, a maioria dos profissionais tem um consenso de prescrever entre 100 e 400 microgramas para ter uma manutenção de níveis ideais de B12 no sangue. Muitas pessoas vão continuar tendo essa carência de B12, porque a via gástrica nem sempre vai estar adequada para poder ter essa absorção. Então, se a pessoa utiliza medicamentos que impedem a absorção de B12, se a pessoa tem uma desbiose, algum problema intestinal, se a pessoa tem hipocloridria, se a pessoa já é idosa, o ideal é a via intramuscular, porque aí não precisa de passar pelo trato digestivo. Por exemplo, pacientes bariátricos, o ideal é a administração dessa B12 de forma intramuscular. Aí a dose vai ser maior, né? Aplica-se no glúteo uma dose. Dependendo do nível sanguíneo, aplica-se outra dose até chegar aí com 30 dias,
com 60, até chegar no nível que o médico vai desejar no sangue. Ela é a ideal para quem tem problema na absorção. Por isso que muitas vezes a pessoa utiliza 100 vezes mais que a IDR via oral e não tem resultado nos exames. Outra questão que eu quero chamar a atenção aqui é para o formato. Qual é a forma que vai estar essa vitamina B12? O ideal é que ela esteja na forma de metilcobalamina. Muitos suplementos, muitos médicos prescrevem a forma de cianocobalamina, que é uma forma sintética. E o corpo precisa de mais mecanismos para transformar essa cianocobalamina sintética em uma forma mais biodisponível. Então, o ideal é na forma de metilcobalamina, que ela já é mais fisiológica, mais bioidêntica. O corpo reconhece facilmente a metilcobalamina. Quero chamar a atenção aqui para os veganos e vegetarianos. Esse é um grupo que precisa verificar a taxa de B12 no sangue com uma certa frequência. Afinal de contas, esse grupo não ingere aqueles alimentos que são ricos em B12. Veganos e vegetarianos, a orientação é que façam a reposição através dos suplementos da vitamina B12 na forma de metilcobalamina. Se não tiverem problemas gástricos ou de absorção ou de intestino, pode ser via comprimido mesmo, ou a forma sublingual, que é a gotinha. A absorção acaba sendo melhor do que a via gástrica, essa que a gente ingere os comprimidos, que cai diretamente no estômago. Ou também a intramuscular, que toma uma dose ali maior e fica tendo armazenado por um tempo maior a vitamina B12 no corpo. E quais são os valores ideais de vitamina B12 no sangue? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que tem uma diferença muito grande dos valores de referência do laboratório, dos valores ideais. Valores ideais são aqueles valores ótimos em que o nosso corpo trabalha mais otimizado, no caso aqui, com a vitamina B12. E não só no mínimo. Geralmente as vitaminas, os minerais, a gente quer dentro da referência, mas mais próximo do valor máximo, em quintis mais alto. A referência do laboratório nos fala que a vitamina B12 pode estar entre 210 picogramas por mililitro e 980 picogramas por mililitro. Muitas pessoas estão com a vitamina B12 aqui, ó, dentro da referência, mas muito próximo do mínimo e apresentando vários desses sinais de deficiência: fadiga, cansaço, falta de energia, depressão, esgotamento físico e mental. Sabe quando a pessoa queixa de cabeça cansada? É exatamente isso, um esgotamento, rigidez nas extremidades, formigamento, fraqueza muscular, confusão mental, perda de memória e anemia perniciosa. Só que quando a pessoa já vai diagnosticar a anemia, que já acusa no hemograma, que a gente já consegue ver ali essa anemia deixando as hemácias maiores e imaturas, a pessoa já está sentindo tudo isso há muito tempo. Por isso a gente fala de valores ideais para o corpo trabalhar otimizado, sem fadiga, sem cansaço. O ideal é que essa vitamina sempre esteja pelo menos acima de 500. Pode ser 600, 900, não tem problema. E se a pessoa utilizar a injeção e os níveis ultrapassarem esse valor da referência, não tem problema, porque essa vitamina ela não é tóxica, vai ser armazenada ali no fígado e o excesso vai sendo eliminado pelo organismo naturalmente. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Fui!